Mateus 13, a partir do primeiro versículo. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí eu vou soltar aqui. É bastante interessante os versículos seguintes, mas eu vou soltar para a gente ir lá para a explicação da parábola, que é no versículo 18. Ele diz assim: se for necessário, eu volto. Os versículos que eu saltei, eu volto durante a minha reflexão. A partir do versículo 18: Atendei vós, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Glória a Deus. Nesse capítulo aqui, aqui no livro de Mateus, a partir do capítulo 13, tem uma série de parábolas. Quem é um leitor assíduo da Bíblia já pôde identificar isso, né? Já identifica de imediato que aqui a partir do capítulo 13 de Mateus tem uma série de parábolas e Jesus começa a enunciar ali para as multidões que estavam sempre seguindo. Aliás, quem sabe dizer o que é uma parábola? Bom, vou fazer isso aqui também hoje, uma outra extensão da escola bíblica dominical. Quem sabe dizer o que é uma parábola? Não é aquela parábola, os meninos que estão estudando aí já no final do fundamental ou já no ensino médio, não é aquela parábola na geometria, não. Desenho, aquela curva. É a parábola mesmo parábola bíblica. Não? Quem sabe dizer o que é uma parábola? Quem arrisca a falar aí, no meio de todo mundo, e dizer sem medo de errar? Se ninguém não falar, eu vou apontar de uma pessoa para falar. Tá, mas não vou apontar ninguém para falar. Eu sei que vocês sabem que é uma parábola, mas vocês não querem falar o que é uma parábola. A grosso modo, a parábola é um recurso, né, de linguagem para fazer comparações, enunciar uma grande lição, né, através de comparações. Então, sempre em cada parábola que Jesus enuncia, ele conta histórias
tira de exemplos do cotidiano das pessoas para ensinar, né? Tem que trazer um ensino moral e espiritual para as pessoas. Ele fez muito isso aqui. Tem muita gente que diz assim que as parábolas, Jesus usava a parábola porque era para alcançar o coração daqueles que tinham não eram muito letrados. Mas não era isso não, porque o contrário, não, o contrário não. Porque os que eram os entendidos mesmo, eles não conseguiam absorver o ensino de Jesus. Tanto é que até a parábola do semeador, ela sugere isso, né? Quando falam, não compreendem. E logo, a parábola do semeador, arrancando experiências, né, da semeadura, né, do trabalho, da lavoura, do cotidiano, da vida de alguém, né, na lavoura. Jesus se utiliza dessa experiência para contar, para ensinar as pessoas uma grande verdade acerca do reino de Deus. É que ele fez também com essa parábola do semeador. Uma vez eu vi num capítulo, num livro, que ele refletia sobre a parábola do semeador. E o título do capítulo era assim: a responsabilidade do ouvinte. Interessante isso, não? Interessante. A responsabilidade do ouvinte. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Não sei se você também já parou para pensar nisso. A responsabilidade do ouvinte. Às vezes a gente, não é só isso, tem mais coisas, mas uma delas às vezes achar que numa mensagem como essa, como que essa menina esteve aqui há poucos minutos nos antecipando e outros mais, muitas vezes a gente acredita que a responsabilidade para com a palavra de Deus está exclusivamente a essas pessoas que estão fazendo a proclamação, né, da palavra. E a parábola do semeador vai nos dar um lembretezinho e dizer que não é também assim. Existe uma grande responsabilidade não somente daquele que está proclamando a palavra, como também daqueles que estão ouvindo cotidianamente a palavra de Deus. Como é que eu e você vai fazer com aquilo que a gente está ouvindo? E, no caso, ouvindo as coisas de Deus. O que é que eu vou fazer com aquilo que Deus está sempre falando cotidianamente para mim? Como é que eu vou fazer com isso? E aí está a nossa grande responsabilidade para com aquilo que a gente ouve, né, da parte do Senhor. Então realmente faz bastante sentido, muito interessante dizer que essas palavras elas vão nos remeter para essa questão da responsabilidade para com aquilo que a gente ouve. E Cristo explicou para os seus discípulos, para os seus apóstolos, qual era o sentido dessa parábola. E eles não entenderam. Talvez aqui realmente tenha o contrário, né? Porque eram pessoas simples e não era para eles entender, mas eles não entenderam. Foi preciso Jesus à parte chamá-los e dizer: eu vou explicar a parábola e ela quer dizer assim, 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 assado. E ele começa a explicar a parábola do semeador. E fica claro mesmo para nós, primeira coisa, a respeito dessa semente que é lançada nos terrenos, né? Nos terrenos, no chão. Ele vai dizer a todos os que ouvem a palavra do reino. Então, cada terreno daquele, né? Sei que você já ouviu muita mensagem sobre esse texto,
Então é bem provável que o que você vai ouvir hoje, você já ouviu, vai ouvir de novo, e eu espero que alguma coisa nova você possa ouvir hoje também. Afinal de contas, Jesus também disse uma outra parábola, que o reino de Deus é assim, né? A gente tira coisas novas e coisas velhas. Então a gente às vezes tira coisas que a gente vai ouvir, coisas que a gente já ouviu, e pode também esperar ouvir coisas que a gente nunca ouviu ainda. E ele diz, né, os que ouvem a palavra do reino e não compreendem. E ele fala aqui que de três obstáculos, estou aqui, a gente pode dizer três, né? 3 obstáculos e dificuldades para que essa semente não vingue na terra, para que essa semente não tenha sucesso quando ela lançar. Aí se eu perguntasse para você, quais são esses? Se conseguirem identificar aqui no texto bíblico, né, quais são aqueles que Jesus enunciou aqui, que são obstáculos a que a semente do reino, da palavra do reino, não consiga produzir os respectivos frutos. Cristo enunciou o primeiro deles, né, que foi o maligno. O maligno, o diabo, ou Satanás. Depois vai falar de outra dificuldade, de outro empecilho, para que a palavra, a semente da palavra do reino não vingue, e vai explicar que é o próprio ouvinte, né, que não consegue reter perfeitamente. Depois vai falar outra, que vai dizer que são as questões externas e cotidianas da vida, e materiais da vida, que nos atrapalham, né? Que nos dificultam, que podem dificultar a nossa caminhada. Aliás, já que eu citei, comecei a falar assim, eu lembrei uma coisa também sobre a parábola do semeador. Eu muito ouvia, ainda quando adolescente, jovem, muito ouvia que as parábolas do semeador seriam uma mensagem, uma lição sobre a prática evangelística. Não deixa de ser, não deixa de ser. Quando a gente sai por aí, pelo mundo, pelas ruas, pelas esquinas, a evangelizar a palavra, a parábola do semeador pode se assemelhar a essa experiência, mas ela não está somente a essa experiência, somente restrita à prática evangelística. Tanto é por causa dos tipos de terreno que Cristo vai explicando aqui, né? Aqui cai no solo rochoso, espinho, e vai dizer que são a fascinação, as riquezas, os problemas. Então eu não posso realmente afirmar com certeza e fechar, né, que é uma parábola que explica a prática do evangelismo, porque a prática do evangelismo é uma prática rápida ali naquele momento. Então eu não posso acreditar que naquele momento que eu estou lançando a palavra de Deus, está caindo num solo espinhoso, que fala que é as fascinações da riqueza, que não sabe nem se aquela pessoa vai aceitar Jesus. Então a parábola do semeador é muito mais do que uma prática evangelística, é a nossa própria vivência, a nossa própria experiência com o Evangelho. E como eu disse, um dos primeiros obstáculos citados por Jesus aqui é o maligno. Isso para a gente, o maligno e as outras coisas, né, da vida. Isso para nos fazer lembrar que na série de obstáculos e adversidades que a gente tem na nossa vida cristã, a gente não pode realmente ignorar que temos mesmo o diabo como o nosso adversário. Então Cristo diz: lançou a semente para aquele ouvinte e que caiu à beira do caminho. Cristo explica, é aqueles que ouvem, o diabo vem logo e arrebata. Diz que a palavra arrebatar na Bíblia, ela significa uma palavra que denota uma ação
violenta, né? Com muita força. É a mesma palavra que se refere ao arrebatamento, né? O arrebatamento da igreja quando ocorreu o arrebatamento, né? Será assim, vai ser como uma ação violenta, né? O Espírito de Deus, né? E levar a noiva de Cristo, né? É a mesma palavra, o mesmo sentido, para mostrar aqui como o Satanás realmente não mede esforços para não permitir que as pessoas, muitas das vezes, né, absorvam e retenham a palavra de Deus. Então nós temos esse adversário que trabalha tenazmente, né, para que a semente da palavra do Senhor ela não consiga vingar no coração das pessoas. Então, quer dizer, sempre ali que você está ouvindo as coisas de Deus, uma instrução, uma advertência, uma orientação, um ensino tão importante, tão necessário para nossas vidas, não está só você ouvindo não, o diabo também está ouvindo e vai querer fazer de tudo para que aquela palavra ali não entre, não germine no teu coração. E aí o Cristo vai falar do outro terreno, né? O terreno do solo rochoso, que vai dizer que aquele que ouve a palavra e recebe logo, com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele vai explicar a natureza desse terreno. Enxergando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. A menina Letícia aqui enfatizou umas coisas interessantes, né, sobre a angústia, né, tribulação, não foi isso? Se eu estiver enganado. E aqui Cristo está falando de um tipo de terreno que nós podemos ser em algum momento da vida, ou ao longo de toda a nossa vida, Recebe logo com alegria, né? Ai meu Deus, né? Parece que até também a Letícia falou alguma coisa assim, nossa, como é que eu sou crente, ela pode me corrigir se é isso mesmo que ela falou, sou crente, como é que eu posso estar experimentando esse tipo de coisa, essas contrariedades, adversidades da vida? E o Cristo está dizendo que o solo rochoso é aquele que ouve a palavra e recebe logo com alegria, ou seja, ele ouviu aquelas coisas, as maravilhas do reino de Deus e cai na graça, né? Ai, que coisa boa, era tudo que eu queria, era isso mesmo, né? Que maravilha, salvação, perdão dos pecados, certeza da vida eterna, ai, coisa boa, era isso que eu queria. Como o texto diz, enxergando a angústia, enxergando a perseguição, enxergando a angústia, enxergando a perseguição. Não é por causa de você não, é enxergando a angústia, enxergando a perseguição por causa da mesma palavra que você ouviu e que recebeu com muita alegria, que te causou tanto entusiasmo, essa mesma palavra que te provoca tanta alegria, tanta euforia, né? Tanta força, essa mesma palavra ela acaba, né, trazendo junto consigo provoca as perseguições e angústias. Aí diz a palavra, o caboclo se escandalizar, não é possível, eu não consigo acreditar que é assim, eu não consigo acreditar que seja assim, não dá, não, assim não dá para perseverar, assim não dá para ser crente. É bastante simbólico a saída do povo do Egito, né? Libertados da escravidão do Egito, e triunfantemente, né, diz a palavra de Deus, que eles saíram triunfantemente do Egito, enquanto viam os egípcios enterrando seus mortos, né, foram triunfantemente, porque viram, né, que Deus executou os juízos sobre os deuses do Egito, e aquele povo saiu alegre, eufórico. Quando chega lá na frente, encontra a imensidão do Mar Vermelho e logo atrás os inimigos, e muita gente ali se escandalizou mesmo, muita gente ali tremeu na base. Às vezes a experiência cristã é assim, né? A gente tem essa experiência desse triunfo, da salvação, da redenção, mas logo em seguida, como diz a palavra,
como o texto fala, instigando, né? Vem aí. E aí como é que a gente vai lidar? Né? É o que Cristo está dizendo, essas pessoas que recebem assim logo com alegria, sabe, com aquela euforia toda, parece aquela frase assim que se diz assim, eu vou cantar a vitória antes do tempo, alguma coisa. Então tem muita gente, é mais ou menos esse raciocínio, esse estado de espírito desses ouvintes, né, que começam a achar que tudo mesmo vai ser uma maravilha. Interessante como Cristo sempre ofereceu, sempre mostrou o que é o Evangelho, né? Nunca contou nada além do que é o Evangelho, mas sempre contou uma maravilha, né? Mas também que a vida era de angústia e de perseguição, e logo essas pessoas não conseguem arraigar, suas raízes não conseguem crescer, e aí logo em seguida ele vai falar sobre aquele que é semeado entre os espinhos, e aí explica, né, que aqueles ouvintes entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, né? Todos eles ouviram a palavra, receberam a palavra, e aí vem os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infantil. Você entendeu isso? Porque esse grupo aqui acho que é um dos mais interessantes que eu acho da parábola do semeador, porque nos dá uma ideia de que são pessoas, de que são ouvintes que passaram um longo tempo no serviço do reino, né? Vivendo ali, servindo a Deus, e vai dizer que os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Quando diz sufocam a palavra, dá a entender que esses ouvintes estavam achando, por um longo tempo da sua experiência, que dava para viver, tá? Retendo o Evangelho, mas vivendo dentro dos cuidados do mundo, interessados pelas fascinações das riquezas, né? Pelas coisas, pelo materialismo. Não é necessariamente aqui riqueza monetária, não, mas o materialismo de um modo geral. Aquilo realmente que move o espírito deste mundo hoje, né? Uma busca incessante, forte pelo materialismo. Sempre foi, né? Sempre foi, na época de Jesus, né? Mas hoje toma maior corpo, né? É muito mais forte hoje em nossos dias. E quando diz os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas, sufocam a palavra. Ou seja, essas pessoas elas vão acreditar que dá para ser crente, dá para ser um ouvinte do Evangelho com a palavra de Deus e com as fascinações do mundo. E ele está dizendo, mas um dia vai chegar um dia que a coisa sufoca a palavra. Engraçado, né? A palavra de Deus é poderosa, é forte, transforma, mas quando tem a concorrência entre a palavra de Deus, né, e a prática mundana, ela acaba cedendo e sai. Como que é assim? Não dá para conviver assim. Ou sou eu ou é o mundo, né? Ou é as fascinações do mundo ou sou eu. Não dá para conviver assim, não. Então, a palavra, e aí, cede. Eu estava até falando quando eu estava lendo a tentação de Jesus, e a última tentação, das 3 fases da tentação de Jesus, foi aquela que... Vou fazer mais uma pergunta, desculpe, a última pergunta. Lembra qual foi a última fase da tentação de Jesus? A primeira tentação, que foi que Satanás tentou Jesus fazer o quê? Vamos lá, testando o conhecimento bíblico de vocês. Transforme a pedra em pão. Aí não deu certo. Jesus não transformou a pedra em pão. Aí logo seguiu, qual foi a outra? Isso, te joga daqui de cima, lá embaixo, e não te preocupa porque tu sabe que os anjos estão a teu serviço, eles vão lá te socorrer, tu não vai te estraçalhar lá embaixo.
Jesus também não cedeu a essa tentação. Aí por último, qual foi a... Até eu também estou tendo uma dificuldadezinha aqui agora, mas estou lembrando, já, lembrei. E... Assim, isso, né? Tudo o que tu vês de glorioso e de bonito será teu, né? Se prostrado e me adorares. Interessante, né? Esse convite do Satanás, porque ele não disse para Jesus: olha, eu te dou tudo isso, tudo pode ser teu, tu não precisa deixar de servir a Deus, não precisa, só tem que me colocar também como parte da tua adoração, do teu serviço, tá? E foi por isso que a resposta de Jesus foi aquela: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. O que nos dá a entender que o Satanás estava sugerindo isso: assim, olha, tu não precisa deixar de servir a Deus, tu continua servindo, mas serve a mim também, pode ser? Vê se dá para caber um pouco aí, eu, nesse teu coração, né? Jesus, não tem, fora de cogitação, não tem condição um negócio desse, não dá, aqui dentro não cabe Deus e Satanás, não tem, né? Se eu for tentar fazer isso aqui, é o que está dizendo a parábola, um dia não vai sufocar, e quem vinga, né? Vai acabar vingando o materialismo, o mundanismo, e aí eu vou morrer, como eles não vão frutificar, é isso. Então sufocou. Então há muito, quer dizer, eu acho que esse é o meio talvez mais perigoso, que vão, né, associando as coisas de Deus, né, com as fascinações, né, das riquezas, e essa pessoa não pode ser frutificante. E por último, a que cai em boa terra e que ouve a palavra e a compreende, esse vai frutificar e vai produzir a 100, a 60 e a 30 por um. Glória a Deus, glória a Deus. E aí vem um terreno bom. É por isso que eu disse que eu não acredito que necessariamente a parábola do semeador seja uma parábola que esteja nos ensinando sobre a prática evangelística, mas sim a vivência cotidiana da nossa relação com o Evangelho, sabe? Porque ele está dizendo: ouve a palavra e compreende. Então a gente precisa compreender perfeitamente todos os dias o que Deus quer para nós, né? Compreender qual é a verdadeira mensagem do Evangelho para nós. Muita gente não consegue compreender. Ouvir aqui, Cristo explica, é compreender, porque às vezes ouvir, se você não é surdo, você ouve muito bem, tá? Mas parece aquele ditado, né, que diz assim, que quando a pessoa não está nem aí para aquilo que falam para ela, aquilo que ensinam para ela, né? Diz assim: entrou no ouvido e saiu pelo outro. São essas pessoas aqui, né, que não podem ser comparadas à boa terra, porque a palavra entra no ouvido delas e não termina no coração, né? E aqui no coração não fica realmente plantada, arraigada e produzindo o fruto que deve ser produzido. Uma manhã de domingo, né, que tive a oportunidade também aqui de refletir com os irmãos, eu li Provérbios 3, né, que diz: filho meu, né, ouve as minhas palavras e retenha elas no teu coração, retenha no coração. Toda vez que eu leio essa passagem, esse capítulo lá de Provérbios, sempre me lembra a parábola do semeador, né? Porque o sábio da antiguidade, né, conclamando, pedindo ao filho, né, que ele ouvisse a sua palavra, a sua instrução com os ouvidos e aguardasse no coração. Lembra muito bem, não é? Lembra bem essa parábola do semeador, essa recomendação e essa orientação do sábio da antiguidade para o seu filho, né? Filho meu, ouve essas minhas palavras e guarda no teu coração. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias
e te acrescentarão anos de vida e paz. Esse filho, nós podemos, sem forçação de barra com a palavra de Deus, poder dizer que ele é uma boa terra, vai ouvir os ensinos do Senhor e vai guardá-los no coração e vai compreender, compreende perfeitamente que o Evangelho não é negócio, não é comércio. Ele compreende perfeitamente que o Evangelho é abnegação, é serviço, que o Evangelho realmente é sacrifício, é renúncia, que o Evangelho, ele ouve e compreende realmente eu tenho que exercitar perdão, ele ouve e compreende que realmente eu tenho que exercitar amor com as pessoas, que eu tenho que realmente proclamar e divulgar essa palavra. Isso, irmãos, que Deus nos abençoe, que realmente oremos, peçamos a Deus ser sempre uma boa terra, uma boa terra, que tudo, que as coisas de Deus a gente esteja mesmo absorvendo, retendo, não negociando, para que a gente seja sempre frutificantes, frutuosos na casa de Deus, no reino do nosso Pai. Todos nós somos como plantas plantados no átrio do nosso Deus, e a gente sempre pode estar produzindo esses frutos ao Senhor. Sejamos vigorosos, que os outros nunca chegaram a crescer, nunca produziram vida, morreram no meio do caminho, e não é isso, não queremos ser mortos espirituais, mas vivos sempre em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, pela oportunidade que tivemos de hoje estar aqui, meu Deus, buscando, Senhor, orando uns pelos outros, meu Deus. Foi um prazer, meu Deus, muito grande para cada um de nós poder ter estado aqui, Pai, e orando um pelo outro, intercedendo pelo outro. Senhor, quantas causas, quantos relatos divulgados e falados para nós, ou então talvez alguns agradecimentos por bênçãos recebidas. Ó Pai, muito grato a Deus pela oportunidade de termos orado uns pelos outros, que o Senhor esteja trabalhando na vida destes nossos irmãos, a vitória que eles estão esperando em Ti, eles possam obter no Senhor. Ó Deus, mas acima de todas as coisas, que nenhum de nós não venhamos a esmorecer, não venhamos a fraquejar, não venhamos a nos escandalizar